Bom, última questão. Se por acaso tiver raízes que não são semelhantes e precisar de calcular o MMC, as que a gente já fez, a gente aproveita. Bom, a letra A, a gente nota que as raízes não são semelhantes. Raiz de 28, raiz de 7 não são semelhantes. Porém, utilizando a estratégia do MMC, vamos ver se a gente já fez o do 28. Na questão aqui, 28, letra A não, B não. Fez. Aqui tem. Tá aqui. A de 28 a gente já fez e dá 2 raiz de 7. Então, a raiz de 28, como já fez, é 2 raiz de 7. Certo, então no lugar dela vou colocar 2 raiz de 7. Menos. O MMC de 7 é o próprio 7, porque 7 é primo. Menos 10 raiz de 7. Então, eu tenho R$ 2 e devo 10. Neste caso aqui, eu vou ficar devendo ainda, que R$ 2 não tem como pagar uma dívida de 10. Eu vou ficar devendo 8. Aí aqui dá menos 8 raiz de 7. Ok. Não eram semelhantes, passou a ser semelhante, certo? A letra B, raiz de 9, quer dizer, raiz de 2 e raiz de 50 não são semelhantes. Fazer do MMC, a raiz de 2, o MMC de 2 é 2. Então, 9 raiz de 2, mais. Agora, vem aqui a estratégia. A raiz de 50. A raiz de 50 a gente fez aqui. A raiz de 50 ela é 5 raiz de 2. Vou até mudar a cor da caneta. Pronto. 5 raiz de 2. Ok. Então a raiz de 50 é 5 raiz de 2. Só que tem um porém. Aqui tem 3 raiz de 50. Aí o que é que vai fazer com esse 3? Esse 3 aqui, eu vou até colocar aqui embaixo. 9, letra B. 9 raiz de 2. Mais 3 raiz de 50. Não são semelhantes, mas aqui é 9 raiz de 2, continua a mesma, porque o MMC de 2 é 2. Agora, mais a raiz de 50 é 5 raiz de 2. Então, no lugar da raiz de 50, eu vou colocar 5 raiz de 2. Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer com esse 3? Esse 3 ele vai ser multiplicado pelo número da frente da raiz de 2, que no caso, no lugar da raiz de 50, 5 raiz de 2. Então aqui vai ficar 9 raiz de 2 mais 15 raiz de 2. Certo? Quando tem um número na frente já, eu tenho que lembrar desse detalhe. Então, aqui nesse caso, ficou semelhante. Raiz de 2, raiz de 2. 9 mais 15, 24. 24 raiz de 2. Então, aqui, a letra B, a resposta final, nesse caso aqui, é 24 raiz de 2. Ok. Letra C, 6 raiz de 3 mais raiz quadrada de 75. Não são semelhantes. 75 parece que não foi feito ainda. Isso, não foi feito. Então, bora fazer o MMC de 75. Então, aqui letra C, o MMC de 75
Ele não é par, então não é por 2. Pode ser por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Aí 25, aqui vai ser por 5, aí dá 5. Por 5 novamente, aqui dá 1. Separando grupos aqui dá 5 ao quadrado. Aí 3 vezes 5 ao quadrado. Então a raiz quadrada de 75, ela é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada de 75 é igual a 5 raiz de 3. Então aqui vai ficar 6 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Ou seja, agora são semelhantes. Aí 6 mais 5, 11 raiz de 3. Pronto. Aí a letra D. A raiz de 50 é 5 raiz de 2. Só que tem um problema, que aqui tem o número 2. Certo? Aí eu vou ter que fazer o mesmo processo que foi feito no B. 2 raiz de 50 mais 6 raiz de 2. A raiz de 50 eu sei que é 5 raiz de 2, só que aqui tem um 2. Aí vai ficar 2 vezes 5 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. Aí 2 vezes 5 é 10 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. Aí agora ficou semelhante. Não era semelhante, agora ficou. Aí aqui 10 mais 6 dá 16. 16 raiz de 2. Então a resposta final é 16 raiz de 2. Ok. A letra E, 98. 98 fez aqui. O MMC 98 deu 2 vezes 7 ao quadrado, que a raiz quadrada de 98 deu 7 raiz de 2. Certo? Então a raiz quadrada de 98 é igual a 7 raiz de 2. Certo? E a raiz de 18? A raiz de 18 ainda não foi feito. Então bora fazer a raiz de 18. A raiz de 18, o MMC de 18, aqui é a letra E. O MMC de 18 é aqui por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 aqui dá 1. 2 vezes 3 ao quadrado. Então aqui a raiz de 18 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. A raiz de 18 é igual a 3 raiz de 2. Então pronto, no lugar da raiz de 18 coloca-se 3 raiz de 2. Então aqui vai ficar 7 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Então perceba que agora ficou semelhante. Neste caso aqui, vai ficar como resultado 10 raiz de 2. Ok. Aqui. Aqui a letra F vai ter que fazer em outro lugar. Não vai caber aqui não. Então, mais espaço. A letra F é 3 raiz de 98. 3 raiz de 98 menos
2 raiz de 50. Veja só, a raiz de 98 ela já foi calculada, se eu não estou enganado. Ela foi calculada já e vale 7 raiz de 2, como está escrito aqui. Só que tem um porém, que aqui tem um 3 na frente. A raiz de 98 ela vale 7 raiz de 2. Aí aqui vai ficar 3 vezes 7 raiz de 2. Menos. Olha, 2 vezes a raiz de 50 já foi resolvido aqui, ó. Ou seja, 2 raiz de 50, quando resolveu, deu 10 raiz de 2. Certo? Ou seja, 2 raiz de 50 dá igual a 10 raiz de 2. Foi feito aqui. Então, no lugar de 2 raiz de 50, eu posso colocar 10 raiz de 2. 3 vezes 7 é 21, então 21 raiz de 2 menos 10 raiz de 2. Aqui vai ficar 21 menos 10 dá 11. 11 raiz de 2. Pronto, então a letra F está resolvida. Deu 11 raiz de 2. Ok, G. A letra G é 3 raiz de 8 menos 7 raiz de 50. A raiz de 8, se eu não estou enganado, ela foi resolvida. Foi. Aqui, o valor da raiz de 8. Dá 2 raiz de 2. Então, a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, no lugar dela, eu coloco 2 raiz de 2. Então, no lugar da raiz de 8, eu boto esse valor. Só que aqui tem um 3. Nesse caso aqui dá 3 vezes 2 raiz de 2. Menos. Raiz de 50 também já foi resolvido. Dá 5 raiz de 2. A raiz de 50 dá 5 raiz de 2. Só que aqui tem um 7. Aí vai ficar 7 vezes 5 raiz de 2. 3 vezes 2 é 6 raiz de 2. Menos 7 vezes 5, 35 raiz de 2. Ficou semelhante. Então aqui vai dar 6 menos 35. Eu tenho 6 reais e devo 35. Ou seja, eu vou ficar devendo 29. Aqui dá menos 29 raiz de 2. Ok. Por último, letra H. 2 raiz de 32 menos 5 raiz de 18. A raiz de 32 já foi resolvida. Foi resolvido na letra A. Aqui. A raiz de 32 dá 4 raiz de 2. Então, raiz de 32 dá 4 raiz de 2. Certo. Aí no lugar dela eu coloco 4 raiz de 2. Só que aqui tem o 2. Então aqui é 2 vezes 4 raiz de 2 menos. A raiz de 18, ela também já foi resolvida. A raiz de 18 foi resolvida. Aqui não.
Não, a raiz de 18 não foi resolvida. Não foi resolvida. Certo, então bora resolver agora. Então a raiz de 18... Ah, não, foi resolvida sim. A raiz de 18 dá 3 raiz de 2. Raiz de 18, 3 raiz de 2. Então aqui dá menos 5 vezes 3 raiz de 2. Então 2 vezes 4 é 8, raiz de 2, menos 15 raiz de 2. Aqui nesse caso, eu tenho 8 e devo 15. Eu fico devendo 7. 7 raiz de 2. Com letra H, tá menos 7 raiz de 2. Pronto. Finalizamos a correção das operações de soma e subtração de raízes. Ok?